paz do Senhor. Amados, eu quero trazer uma palavra hoje aos irmãos, e o título dessa palavra é O Cuidado com a Nossa Alma. E o texto que eu vou meditar está em Lucas capítulo 21, dos versículos 5 até o versículo 19, e depois o finalzinho do capítulo. Então, irmãos, os falsos mestres, muitos falsos mestres, eles negam que Jesus voltará. Outros caem até na armadilha, irmãos, de marcar o dia da volta de Jesus. E ainda há várias pessoas e irmãos que dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. E o versículo 19 de Lucas 21 diz assim a nós: é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Assim como cuidamos, irmãos, do nosso corpo, da nossa saúde, nos alimentando bem, nós precisamos também cuidar da nossa alma. E nós cuidamos da nossa alma nos alimentando da palavra de Deus. A palavra de Deus é o maná que Deus deixou a nós. Eu preciso meditar na palavra, e você precisa meditar na palavra, você precisa orar e precisa se alimentar para alimentar a sua alma. Amém? E o primeiro ponto que eu quero retratar aqui com os irmãos é o seguinte: o cuidado com a alma é pessoal. Você, nós temos que ter o cuidado devido com o nosso estado espiritual, com a nossa vida espiritual. O pastor, ele vai estar orando por você e te aconselhando quando for preciso. A igreja muitas vezes vai orar por você, vai orar pela sua vida, vai orar pela sua família, mas nada adiantará se você mesmo não fizer algo por você. Amém? Não precisamos procurar profetas ou algum irmão com discernimento para nos revelar como está a nossa vida espiritual. Isto, irmão, é entre você e Deus, é entre eu e Deus. Em Ezequiel, lá no capítulo 18, no versículo 4, o profeta diz assim: pois todos me pertencem, isso o Senhor Deus falando, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Irmãos, esse versículo ele nos ensina que a responsabilidade é pessoal. Se a nossa alma estiver bem cuidada, isso trará beleza também ao nosso rosto. A pessoa, quando está alimentada espiritualmente, o sorriso resplandece no seu rosto. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Muitos males, irmãos, que afloram no nosso corpo ou no corpo das pessoas procedem de um coração triste, um coração machucado, um coração magoado. E um coração angustiado, ele resulta num espírito abatido, pois a tristeza deixa a pessoa oprimida. Você pode comprar o cosmético mais caro que tiver no mundo, mas isso não vai trazer a beleza ao seu rosto se o coração estiver triste. Você pode fazer plásticas, você pode mudar o formato do seu corpo, mas se o seu coração não estiver alegre, não estiver em paz, isso não vale de nada. E a paz que você precisa só pode ser preenchida por Jesus. O vazio que você sente, a tristeza que você sente, ela só pode ser preenchida por Jesus de Nazaré. Amém? E essa alegria, irmão, do coração, ela não está nas coisas, mas em Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele é a fonte da verdadeira alegria. É na presença de Deus, irmãos, que há plenitude de alegria e vida eterna. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então creia na palavra do Senhor, abra o seu coração ao Senhor nesta noite e deixe que Ele resplandeça a luz dele na sua vida. E somente vivendo em Cristo, irmãos, é que poderemos ter um coração alegre e um rosto feliz. Muitas vezes nós ficamos preocupados com os outros e não cuidamos de nós mesmos, não cuidamos da nossa vida espiritual e nem da nossa alma. Em 1 Timóteo,
No capítulo 4, versículo 16, a palavra diz assim, um conselho bem forte para todos nós: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Olha só, irmãos, que versículo profundo. Então medite nesse versículo e abra o seu coração e os seus ouvidos para o Senhor falar a sua mente nesta noite. O segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte: cuidado para não ser um crente ou um servo do Senhor desapercebido. Os versículos 34 a 38 de Lucas capítulo 21 dizem assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre você repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha só, irmãos, que texto profundo. Aqueles que mergulham de cabeça nessas práticas que o versículo diz aqui, serão surpreendidos pela segunda vinda de Cristo, que os apanhará como um laço. Os palácios, irmãos, as torres, a sua mansão, castelo, fortalezas altamente blindadas não poderão esconder as pessoas daquele que virá com grande poder e majestade. E os cristãos, eles devem vigie a sua vida em nome de Jesus, porque sua vinda será inesperada, e devem orar, porque sua vinda será precedida de grande angústia. E é necessário que naquele grande e glorioso dia, irmãos, nós estejamos de pé na presença do Filho do Homem. Como está a sua vida com Deus hoje? Talvez você está desviado, talvez você se entregou ao pecado. Irmãos, se arrependa. Se arrependa e se coloque diante de Jesus. Jesus não lançará fora nenhum que vier a Ele. Então venha Jesus. Amém? Quando Jesus voltar, irmãos, as pessoas estarão desatentas, como na geração do dilúvio, como na época de Noé. Eles estavam entregues lá naquele tempo aos próprios interesses. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos. E essas coisas não são más. Você pode se casar, você pode ter a sua família, e essas coisas, elas fazem parte da vida. Mas viver a vida, escute o que eu estou te dizendo nesta noite, mas viver a vida sem perceber que Jesus está prestes a voltar, é viver desatentamente às portas do juízo. E o juízo de Deus, ele pode vir na sua vida a qualquer momento. Você parou para refletir nisso? Quando você fechar os olhos, se você fechar os olhos hoje, aonde você vai abrir os olhos? Será que você vai abrir os seus olhos na presença de Jesus de Nazaré no paraíso? Ou você vai ser surpreendido abrindo os olhos lá no inferno, irmãos? A palavra é dura para aqueles que estão com o coração endurecido. Mas se você vier a Jesus, Ele te receberá de braços abertos. Amém? Porque, irmãos, nós não sabemos qual é o dia. Nós devemos viver alertas todos os dias. E a palavra de Deus hoje para as nossas vidas é a seguinte: vigiai. Vigiai a sua vida. Eu preciso vigiar a minha vida. Isso é entre você e Deus. E o terceiro ponto que eu quero trazer aos irmãos é o seguinte: cuidado para não se tornar um crente religioso. Quando se cultua sem propósitos, sem temor, sem reverência, sem quebrantamento, a pessoa acaba se tornando apenas um religioso. Os fariseus, irmãos, eles tinham zelo pela palavra de Deus, mas as escrituras nos ensinam que era um zelo sem entendimento.
E o zelo pelas coisas de Deus sem entendimento não passa de um mero fanatismo religioso. E Deus não quer isso para as nossas vidas. Frequentar a igreja há muitos anos, mas não ter experiências com Deus, não existiu ali uma verdadeira conversão. Nós precisamos estar aos pés de Deus a todo momento. Não tem conteúdo da graça, não tem substância, tem apenas conhecimento e informações da Bíblia. E quando vem a tempestade, sua casa cai, pois foi construída na areia, não foi bem alicerçada. Irmãos, ouça a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Conserte a sua vida, conserte o seu altar, confesse a Deus os seus pecados mais profundos. Deus, Ele vai te perdoar, irmãos, e vai lançar sobre o mar. Ele jamais vai jogar sobre a sua face o seu pecado, em nome de Jesus. Mateus 7, versículo 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força naquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deixa eu te contar uma coisa. Muitos crentes têm a alma enfraquecida e sem alimento. Tem crentes que dão pouca importância às coisas espirituais, não vão aos cultos, não têm o seu momento a sós com Deus, não fazem um culto doméstico com a sua família. Sabe qual é a melhor campanha que você pode fazer? Você que está me escutando nesta noite, é o culto doméstico com a sua família. Reúna seus filhos, seu esposo, sua esposa, abra as escrituras, leia, ore e louve ao Senhor. Quando você clamar ao Senhor com o coração quebrantado, irmãos, Ele vai te ouvir. Deus vai agir na sua causa, em nome de Jesus. E tudo isso que eu disse aqui, irmãos, vai enfraquecendo o servo do Senhor, tornando-se carnal e distante de Deus. E a palavra de Deus nos ensina aqui em Romanos 12, versículo 11: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, reflita nessa palavra. Não basta ir à igreja, você pode congregar, você pode cantar no coral, você pode ser líder de louvor, você pode ser um pastor renomado, mas você pode ter uma grande surpresa naquele dia. Você já parou para pensar que se Jesus chegar assim e falar para você: afaste-se de mim, maldito, eu não vos conheço. Jesus vai falar estas palavras naquele dia, e muitos dirão: Senhor, eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu falei até em línguas em teu nome. Mas Jesus pode dizer: eu não te conheço. Então você precisa, irmãos, estar com o coração quebrantado verdadeiramente diante de Jesus de Nazaré. Amém? E o quarto ponto que eu quero trazer aos irmãos, para finalizar esta palavra, é o seguinte: cuidado para a sua alma não guardar amarguras. Uma pessoa amargurada, irmãos, ela vive perturbada, não tem paz, tudo ao seu redor fica cinzento, há uma tempestade em seu coração. E essa pessoa, além de viver perturbada, sem paz pelo vendaval do seu próprio coração, ainda contamina as pessoas à sua volta. Olha o que diz em Hebreus 12, versículo 15, diz assim:
Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, um servo faltoso afasta-se da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça e devemos continuar firmes na graça. Amém? A graça é o ambiente no qual se desenvolve a nossa corrida, se desenvolve, irmãos, a nossa caminhada. A graça de Deus, ela representa aqui todos os benefícios que Deus tem fornecido ao seu coração. E eu quero encerrar esta palavra te dando um conselho. Limpe o seu coração. Talvez você precise se perdoar. Talvez você precise perdoar alguém. Muitas vezes nós não vamos encontrar mais aquela pessoa, mas a palavra nos ensina assim. Quando estiveres orando, se te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, perdoe. Perdoe em nome de Jesus. Não carregue essa mochila de pedras nas suas costas. Não carregue esse peso sobre você. Jesus, irmãos, ele morreu naquela cruz do Calvário para carregar todos os seus pecados. Todo o peso que estava sobre você, sobre mim, sobre nós, foi levado por Jesus na cruz do Calvário. E hoje ele diz a você que quer tornar o seu fardo leve, o seu fardo suave. E o diabo, irmãos, ele procura alimentar em nosso coração esses sentimentos maus, para que fiquemos contaminados e pecarmos contra Deus e perdermos as nossas bênçãos. Então, nós precisamos manter sempre o coração quebrantado para sermos vencedores. E eu quero finalizar esta palavra aqui, lendo um versículo que está no Salmos 51, versículo 17, que diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contido, não o desprezará, ó Deus. Então, que Deus te abençoe ricamente, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos e que Deus te dê paz. Mas ouça essa palavra com amor e abra o seu coração para Jesus habitar verdadeiramente. Amém?